Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui na telinha de vocês para a gente falar de livro. E se você chegou aqui pela capa desse vídeo e não é inscrito no meu canal, considere se inscrever, curte, compartilhe. E à medida que a gente for conversando, vai dando suas opiniões aqui, porque hoje eu tenho 2 livros lidos, finalizados, e um é da literatura clássica irlandesa. Que livro bom, gente! Que livro bom! E o outro é de um brasileiro, que tinha até uma premissa legal o livro, só que esse é um livro péssimo. Eu não indico o livro que eu vou mostrar, um dos livros que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, mesmo não indicando, vai ficar aí o link, se vocês sentirem interesse, pelo menos em olhar lá, né, e também os comentários sobre esse livro, porque, diferente de mim, houve pessoas que leu e gostou do livro. Porque gosto, né, é diferente, pessoas têm gostos diferentes. Bom, o livro que eu vou mostrar para vocês é um livro bonito. A padronagem é bonita, o livro é bonito e ele tem uma premissa que dizia que o livro ia ser bom. Estou falando para vocês de Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Esse livro, por sinal, ganhou um prêmio da Darkside Machado alguma coisa, que eu não entendi por que ele ganhou esse livro. Lendo o livro, é claro, eu volto a repetir, o que você vai ouvir agora é minha opinião, meus conceitos sobre esse livro. Você pode chegar até ler, que eu não indico, ter outra visão. Porque antes de ler o livro e olhando a sinopse dele, e também eu vi 2 pessoas, só tem 2 pessoas parece que me falou sobre esse livro aqui, elas falaram bem. Disse que o livro era bom, que tem não sei o que e tal, e eu não vi nada disso. Bom, vou falar primeiro dessa padronagem. Olha que livro bonito, gente. Bora concordar que o livro é bonito? Olha. E ele é bem, assim, ele promete, gente, uma coisa e não entregou não entregou nada. Aí, ele é dividido em partes, se eu não salvo engano, são 4 partes. No meio dele vai ter algumas gravuras. E eu me senti meio que ofendida na leitura do livro, acredita? São 176 páginas, é da Darkside. O padrão Darkside é muito bom, eu botei aqui como livro ruim. A Darkside, ela tem uma padronagem muito bonita. O livro mesmo, o conteúdo do livro é que não é legal. Eu vou começar lendo a sinopse desse livro para vocês entenderem como era para ser um livro bom, como prometia ser um livro bom. Uma distopia visceral e repleta de horror sobre um país em eterno conflito. A distopia que ele fala aqui é porque o personagem deste livro, ele fica mudando de espaços. Eu acho que deve ser isso, porque eu não vi outra coisa. Não sei se é porque eu li o 1984, que fazendo adendo, na ocasião eu até não entendi, por isso que acho que não gostei. Fazendo é diferente demais, tá? E aí, o cara, ele muda de espaços. Uma hora ele está no apartamento dele, outra hora ele sendo confundido com um padre e vê coisas enquanto está sendo confundido com um padre. Depois, em outro momento, ele já está numa rodoviária e depois ele já está dentro de um carro da polícia e depois ele já se encontra, como é a história desse livro, num ringue vestido com uma máscara de porco. E isso a gente percebe aqui, ó. Ao ser capturado e confinado, um professor negro e falido se vê obrigado a fazer parte de um ringue de lutadores formado por párias sociais. A premissa, isso aqui é lá no finalzinho, eu acho que na parte 3 para 4. Ele se vê lutando para agradar a alta sociedade. Esses párias sociais. Nessa história, essa premissa desse ringue é que eles retiram da sociedade aquelas pessoas que são perigosas e supõe-se que a sociedade não vai sentir falta delas e colocam elas para lutarem com máscara de animais. E ele usa a máscara de um porco. Há um questionamento dizendo, por que porco? Porque ele é negro.
porque ele é negro, aí colocaram ele com a máscara de porco. Fazendo um adendozinho aqui, que eu não gostei do livro, eu sou negra e tenho um lugar de fala. Então não vamos vir com mimimi nos comentários, né? Porque eu sei que o racismo é uma pauta importante. Eu já vivi o racismo em minha pele. Eu já fui, né, vítima disso. Só por ser negra. Mas a questão é que, como ele colocou aqui, não tem a defesa dessa pauta. E eu vou mostrando a vocês à medida que a gente for lendo. E aí foi colocada essa... Eu acho que ele colocou o personagem com esta máscara para remeter a cor dele a um porco. Deve ter sido isso. Lutando com uma máscara de porco para deleite de espectadores da alta sociedade. Porco de raça coloca o dedo na ferida e entrega uma narrativa transgressora. Eu acho que é transgressora mesmo, porque, gente, o vocabulário desse livro aqui é terrível, é chulo. Uma observação, e eu contei, são 176 páginas do livro. 32 vezes surgiu a palavra PUTA. 32 vezes. Aqui é barulho, não é grito. Não é um grito de chamar a atenção. Esse livro é só barulho. Que distorce e expande gêneros, unindo entretenimento e uma dura crítica social. Eu não vi a crítica social aqui. Eu não vi, de jeito nenhum. E aí eu vou dizer em que momento eu me senti ofendida. Aqui coloca, como vocês observaram, a primeira frase dessa me esqueci agora, fugiu o nome. A ser capturado um professor negro e falido. Ele não é professor. O personagem não chega a ser professor, mas todo a história ele é tratado como se ele fosse um professor. Vamos agora entrar na vida do personagem. Por que ele não é um professor? O nosso personagem, ele é filho de classe média. Aí, para fazer um probleminha com os pais, ele diz o seguinte: eu vou ser professor. Já desmereceu nossa classe aí, que os pais são de classe média e são negros. E aí ele se chateia porque os pais negros, o pai tem sócios brancos e a mãe é meio que uma empreendedora e tem contato com pessoas brancas. O irmão dele, os dois são colocados em uma escola legal e nessa escola tem muita gente branca. E aí ele acha que lutar contra a sociedade é se separar das pessoas brancas. E existe isso aonde? Não, é porque nós temos que aceitar nossas raízes. Claro que temos. Nós temos que lutar para ter um espaço. Pessoas negras têm espaço na sociedade porque elas mostram que elas conseguem, apesar de ter muitas coisas que contrariam esse processo. Contra todas as estatísticas, a gente consegue crescer. Aí eu vou trazer para o meu pessoal. Eu sou filha de um vigilante, vigia. E ele recebe um salário mínimo. Eu e minha irmã fomos criadas com um salário mínimo. E minha mãe sempre foi dona de casa. Gritar para a sociedade que eu posso foi estudar, que era o que me era, né, na ocasião ofertado, porque era o que meus pais podiam no estudo público, e galgar o crescimento. Aí você vai, um filho de classe média acha que brigar com a sociedade é porque você é da classe média e você está brigando com seus pais porque seus pais têm contato com pessoas, trabalham com pessoas brancas. Aí ele coloca como se a família quisesse se embranquecer, quisesse meio que se embranquecer porque está no meio. A mãe queria que ele tivesse uma boa educação. Aí ele, meio que para destoar o que a mãe queria para ele, ele disse: não, você é professor. Já me desmereceu. Já não gostei daí. Quer dizer, então, lutar contra a sociedade é rebaixar a profissão de um professor? Não, já que minha mãe quer que eu seja gente, não, eu vou ser um professor. Aí ele coloca: não, você o que eu quero, eu vou ser um professor. Só que ele não quer ser um professor.
Porque antes de terminar a faculdade, e é aí que eu digo, ele não pode ser considerado, ele não tem formação, ele muda. Ele primeiro larga a faculdade e vai dar aula voluntária numa comunidade louvável. E aí depois ele se torna usuário, ele se mete com gente grande, né? Quando eu digo grande é perigosa. E aí não, já então que vocês brigam tanto, eu vou ser alguém, vou mudar para a administração. Mas ele não termina a administração. No entanto, a mãe dele empresta dinheiro, são ricos. A mãe dele empresta dinheiro, o pai empresta dinheiro, o irmão empresta dinheiro. E toda vez que ele faz merda, é o irmão que paga as merdas dele. Paga mesmo. E ele tem uma ex-mulher que não aguentou ele e deixou ele. Esse personagem aqui, ele é resultado das escolhas dele, mas ele coloca como ser negro fosse o resultado das coisas que acontecem de ruins na vida dele. Aí ele coloca uma distopia, não sei o que, sei o que, sei o que. Não tem não, aqui não tem distopia não. Do nada, ele coloca um gafanhoto bem grandão aqui, do nada aparece um gafanhoto, ele tá fugindo, porque esse livro é só isso. Ele foge da casa dele, ele inicia a história no apartamento, aí depois chega lá uma mulher que ele ficou com ela, com o cafetão dela, que aí é que ele começa os vocabulários dele, né, de PUTA, e aí chega lá e cobrar, porque ele ficou com ela e não pagou. Aí ele pula do apartamento dele. Aí ele encontra com a vizinha, que dá uma carona, porque ele está fugindo para a casa do irmão. Sabe o que é que ele vai fazer lá na casa do irmão? Que ele tanto rejeita, tanto critica, porque o irmão estudou, galgou, é rico e político. Aí eu acho que é aí que ele quer fazer uma crítica à sociedade política. A gente sabe que a política do Brasil não é lá essas coisas. Não é nada, né? A política do Brasil é um problema mesmo. Mas a questão dele é que ele tá lá brigando. Mas é nesse político que ele vai lá pedir dinheiro para pagar as merdas que ele faz. Aí o irmão dele, né, mesmo, né, sabe, quando ele entra, o irmão dele já sabe, fez alguma merda, né? E assim, é uma pessoa, o personagem desse livro aqui, que ele só faz bagunça, ele só se mete em problema. E a família resolvendo os problemas dele. Depois, essa mesma vizinha tá lá esperando ele, e ele até questiona se não foi embora, e já acha que a vizinha é um problema para ele. E de fato é. Porque essa vizinha, no decorrer do livro, você descobre que ela recruta pessoas que são esses párias para fazer parte desse ringue. É claro que ela recebe por isso. E aí ela viu nele um potencial pária. E era. Mas não porque ele vem de classe baixa ou porque ele é negro, é porque ele é um pária das escolhas dele. Ele é uma pessoa que não fez nada na vida e decidiu mudar da Paraíba para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o irmão tá lá, que galgou, né, um político, mora lá. O irmão, nessa ocasião, dá dinheiro para ele voltar para lá. Aí ele vai para a rodoviária, tá lá vizinho esperando fora, e vão para a rodoviária para ele comprar passagem. Do nada, ele começa a correr, batem nele, botam um saco na cabeça dele, levam ele. Aí ele já se encontra em um espaço onde uma pessoa confundiu ele com um padre e vai tirar, e chama ele para tirar o problema da filha desse homem. Que, minha filha tá com exorcizar a filha dele. E lá a gente percebe que o pai abusava dessas meninas, das duas filhas. E a cena, gente, é uma cena descritiva terrível, não é uma cena legal. Quando ele consegue fugir, porque ele estava meio que preso nessa situação, aí a filha desse cara vai também. Aí a polícia consegue ver eles correndo e a polícia já está com alguém no banco procurando que esse cara tenha feito enterrado alguém. E aí pede para eles entrar, mas primeiro vão encontrar o corpo desse cara que ele enterrou. Daí desenterra um gafanhoto enorme. Aí tem uma frase depois disso que não sei o que, um romance estilo kafkaniano. Aqui mesmo no livro diz isso. Sabe para quê? Para você remeter esse gafanhoto ao Kafka. Mas não tem nada, aqui não tem nada não. Bom, gente, eu não indico esse livro por conta dessas coisas que não tem nada a ver, de uma pauta que ele disse que estava
defendendo aqui e não tem pauta nenhuma. Toda pauta é louvável desde que você tenha embasamento para tal. Porque é que ele colocou simplesmente que um cara que não fez nada na vida, teve escolhas ruins, e a culpa não é da cor dele, a culpa é das escolhas dele. A família tentou ajudar, a mãe quis que ele fosse gente, e ele simplesmente quis lutar contra o fato dele ser rico. Simples. E tem umas cenas descritivas aqui de sexo. Gente, que cenas pesadas. Não é um bom livro, eu não indico. O livro é bonito, a padronagem é perfeita, bem estilo a Dark Side. Só que esse livro é péssimo. É pura perca de tempo e dinheiro, esse livro aqui. E aí, para destoar desse livro ruim, eu finalizei no mês do horror Drácula, um clássico irlandês. Gente, que livro bom! Que livro bom! Esse livro só tem um defeito. É porque ele tem um final, conforme a gente estava dizendo lá no grupo. Ele tem um final que a gente queria, mas não o final como a gente queria. Esse livro, a história é basicamente o seguinte: o Conde Drácula resolveu mudar da Transilvânia para a Inglaterra. E ele precisava de alguém que fizesse essa ponte entre a Transilvânia e a Inglaterra, comprasse coisas, uma casa para ele aqui, para ele se estabelecer. Então ele decide fazer isso. Precisa então que o advogado leve lá, porque de lá ele não pode sair ainda, os documentos para assinar essa aquisição dele na Inglaterra. Vai um recém-formado advogado chamado Jonathan, levando a documentação para que ele conclua sua compra. Bom, chegando lá, o Jonathan se vê numa teia de acontecimentos e percebe que o Drácula, o Conde Drácula, é um vampiro, e as coisas começam a acontecer. São coisas, gente, que prendem você do começo ao fim nesse livro. Que livro bom! Vocês não perdem nada por ler, por reler, se for o caso, por parar um tempinho de vocês. E aí, né, vamos avançar. O Conde Drácula consegue viajar para a Inglaterra. O Jonathan tá lá, emaranhado nessa teia que ele tá metido. E por um momento a gente vai deixar ele, porque ele já some da história. E aí o Conde Drácula consegue chegar na Inglaterra e um monte de coisa começa a acontecer. E essas coisas vão te prendendo nessa telha. É muito bom. Nessa história tem algo que eu achei muito interessante. Nós temos a Mina e a Lucy. A Mina é a noiva do Jonathan e a Mina sente falta do Jonathan, que já devia ter voltado, né, do seu trabalho, e não voltou. Mandou cartas, e teve uma carta que ela achou muito estranha, porque ele dizia que estava bem, que estava voltando. Mas sabe quando alguém te manda uma mensagem, quando você é acostumado a falar com a pessoa, e a pessoa mandou mensagem que na verdade foi outra pessoa que escreveu, e você percebe que não foi a pessoa que escreveu, foi o que ela viu. Ela é uma mensagem do Jonathan, a letra é do Jonathan, mas não é como ele falaria. É uma coisa interessante que eu fiz uma associação com a gente. E a Mina está visitando a Lucy na casa dela. E elas têm um hábito de sentar num cemitério. E esse é um negócio interessante nesse ponto. Elas conhecem o senhorzinho no cemitério. E o senhorzinho elas começam a ver as lápides e conversar sobre. E aí o senhorzinho disse que as pessoas ali talvez nem tivessem tanto amor assim. Estou parafraseando, tá? Que as pessoas ali talvez nem tivessem tanto amor assim. Que muitas vezes, quando a gente falece, as pessoas tendem a mostrar um amor que elas não mostraram enquanto a gente estava viva. Aí ele começa a dar exemplo com uma lápide que eles estão bem próximo, de um rapaz que ele tem problema físico, e para que a mãe não recebesse seu seguro pós-morte, ele tirou a própria vida, porque assim a mãe não teria direito ao seguro. Aí ele começa a contar como era a vida desse filho e dessa mãe, que não era uma vida boa, que eles não tinham um bom relacionamento, e que muitas das coisas que tem nas lápides do cemitério não são reais. As pessoas escrevem, mostram um amor que não demonstram em vida. E eu achei muito, muito real essa fala nessa partezinha. E aí
começa a se desenrolar, saindo daí, começa a se desenrolar acontecimentos que você ficam surpreendentes. Tem também aqui um manicômio, onde tem um cara que ele é zoófago. E esse paciente zoófago, você começa a observar as coisas que ele faz, você fica, nossa, que loucura. E depois ele começa a filosofar no livro. Ai, gente, eu não vou falar muito, que a gente acaba entregando. E esse livro é muito bom, merece ser lido. Esse livro merece ser lido. Eu vou deixar 2 links. Um link dessa, e se eu não me engano, da Martin Claret. Aqui também é Dark Side, gente. Olha, aqui na minha edição, nem falei pra vocês, ela tem 558 páginas. É da Dark Side. Como eu disse, a Dark Side é muito boa. Aí, ó, deixa eu passar aqui. Ó, como é, ó. Não tem gravuras no meio. Mas essa edição, ela tem uns extras aqui no final. Que, ó, deixa eu ver se eu consigo passar assim. Muito bom, são as anotações do Bram Stoker. Gente, vocês não perdem nada, nada. Aí tem uns aqui, ó. Esses aqui são filmes, são cenas de filmes que foram feitos do Drácula, ó. Só que o filme é Nosferatu. Olha, gente, esse cara ficou muito conhecido depois dessa foto aqui, desse filme. Gente, é um livro muito bom, eu super indico. Aqui o único problema que como eu disse a vocês, que é o final que a gente quer acontece, e só que não é como a gente queria, mas olha, gente, muito bom. Gente, esse livro só é ruim que ele termina. Aqui, como é que começa, ó. Gente, essas foram as minhas leituras dessa semana. Vocês estão lendo aí por aí? Finalizaram alguma coisa? Estão gostando das leituras de vocês? Fizeram alguma leitura do mês de horror? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não comprem esse livro ali. Mas tem outras pessoas também falando dele aqui. E é isso. Eu fico por aqui. Se você ficou até aqui comigo, você é o tipo de gente que eu gosto e aquece meu coração. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Um cheirinho pra vocês e até o próximo vídeo.